fonoaudiólogo não pode fazer isso nem morta, né? Nem morta. Não faço ao vivo não, então. E aí, deu? Boa tarde, pessoal. Como nós anunciamos na semana passada, a live de hoje é diretamente aqui de Brasília, da sede do Conselho Federal. E quem vai falar conosco é a doutora Thelma Costa. Obrigada, Thelma, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo convite, é uma área muito interessante para a gente falar e falar para a sexta região e para todos os profissionais ou para quem tiver interesse no assunto. Isso, e hoje o nosso assunto ele vai ser muito especial, que é sobre as especialidades, exatamente sobre o título de especialista, que é concedido pelo Conselho Federal, e a gente vai tirar as principais dúvidas levantadas lá na sexta região e que a gente acredita ser também da maioria dos fonoaudiólogos de todo o Brasil. Então, Thelma, enquanto o pessoal vai chegando, eu queria que você explicasse pra gente o que são as especialidades na fonoaudiologia. Então, como qualquer outra profissão, o profissional fonoaudiólogo ele se forma depois de 3, 4 anos de universidade, ele se forma com o título de fonoaudiólogo. E muitas vezes já na própria graduação ele se interessa por uma determinada área do conhecimento da fonoaudiologia. E ele, quando ele se forma, ele acaba buscando cursos, acaba buscando o exercício profissional naquela determinada área e ele se torna um especialista, digamos assim, dentro daquela área do conhecimento. Então, as especialidades é bem isso. É um produto, né, do trabalho dele dentro de uma área específica do conhecimento dele, que está dentro da fonoaudiologia também de uma maneira geral. E aí é importante a gente frisar, que a gente vê muito, às vezes, assim, o fonoaudiólogo colocando especialista em uma área que não é uma das áreas reconhecidas pelo Conselho Federal e que ele não pode utilizar o título de especialista se ele não tiver o título que é concedido pelo Conselho Federal, né, Thelma? Então, assim, quais são os critérios que o Conselho Federal utiliza para a concessão desses títulos? A gente passou por uma série de normas desde a elaboração do primeiro título especialista, que foi em 95. Então, antigamente a gente analisava o currículo, depois passou por uma prova, o fonoaudiólogo tinha que fazer a prova para ter o seu título especialista, e hoje, novamente, é o currículo. Então, o currículo é analisado, a gente tem uma resolução, que é a resolução 454, né, de 2014, e nessa resolução, no anexo, a gente cita várias atividades que o fonoaudiólogo tem que ter para alcançar um total de 100 pontos para ele obter o título de especialista. Então, por exemplo, uma das coisas, ele ter cursado um curso de especialização na área. O próprio curso de especialização, se estiver dentro dos critérios que a gente normatiza, já dá para ele 90 pontos. Aí ele é sócio de uma sociedade científica, isso também já dá um pouco mais de pontuação. Então, dentro da formação dele, dentro da parte de experiência profissional dele, ele tem que alcançar 100 pontos. Alcançando esses 100 pontos, ele encaminha toda a documentação para o Conselho Federal. Nós temos uma comissão, que é a Comissão de Análise de Título Especialista, vai analisar toda essa documentação e, se proceder, ela vai conceder o título de especialista ao profissional. Então, hoje é dessa maneira. A gente está falando das especialidades, do título, mas a gente não explicou o que é o título de especialista. É verdade. Então, a partir do momento que o profissional trabalha numa determinada área do conhecimento, procura cursos, especializa, busca novos conhecimentos, e ele tem aquele conhecimento, mas ele não tem um título que lhe favoreça até para o mercado de trabalho. Então, o Conselho Federal, pensando nisso, ele concede o título de especialista dentro daquela especialidade onde o profissional está atuando. Isso existe já desde 95. Então, é importante lembrar e saber que quem concede o título de especialista são os conselhos, no nosso caso, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ou em alguns casos, como é o caso da medicina, né, as associações médicas. Então, o MEC não concede o título de especialista, ele pode até ter cursos de especialização vinculados ao MEC, mas o título de especialista é concedido pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Somente pelo Conselho Federal. Foi o que a gente falou. Não pode usar a titulação de especialista se ele não for certificado pelo Conselho Federal. Thelma, e aí você falou um pouquinho, você já entrou um pouco nesse assunto sobre o que ele deve fazer para poder requerer o título, mas como que é esse procedimento? Ele dá entrada no regional com esses papéis ou ele dá entrada diretamente no Conselho Federal? Ele dá entrada diretamente no Conselho Federal. Ele pode entrar no nosso site, que é www.fonoaudiologia.com.br,
tem um link, título de especialista. Nesse link vai ter um requerimento, então ele tem que preencher aquele requerimento, observar o que ele tem de dados profissionais que estão na resolução 454 e encaminhar via Conselho Federal. Então é tudo encaminhado via federal. O requerimento está no nosso site e os anexos de cursos, de associações, palestras, exercício profissional, tudo que consta na resolução até formar 100 pontos. E aí ele recebe em casa o título? Recebe em casa, não tem ônus nenhum, o único ônus é o envio da documentação pelo correio, mas ele não tem ônus nenhum e ele recebe o título de especialista em casa. É um certificado que a gente fornece e é colocado também na cédula, na carteira profissional dele também. Ele tem uma tarja dizendo que ele é especialista naquela determinada área do conhecimento. A gente tem algumas pessoas online aqui, eu vou pedir para essas pessoas reagirem a essa live pra gente saber como tá. Então dá um like, dá um coração, mas não dá aquela carinha feia não, viu? Théo, você falou que não tem custo, né? E uma dúvida que é muito recorrente, esse título ele é permanente ou há uma necessidade de renovação? Há uma necessidade de renovação. Quando ele foi criado em 95, ele era permanente. É bom explicar isso porque as pessoas que obtiveram o título em 95, podem pensar, mas eu tenho que renovar? Não. Até 2004, quem conseguiu o título de especialista não é necessária a renovação. Desculpa, 2014. A partir de 2014, nós começamos a ver que o conhecimento muda muito, né? Então, hoje, na fonoaudiologia, se você não se atualiza, se você não corre atrás do conhecimento, você fica muito prejudicado na sua atuação profissional. Então, a gente observando isso, a gente entendeu de que é importante que o fonoaudiólogo renove o seu título de especialista. Porque às vezes você tem uma pessoa que foi concedido o título dela em 2000, em audiologia, por exemplo, e chega hoje, ela não trabalha mais nessa área, e ela tem esse título permanentemente. Então, a partir de 2014, todos os títulos concedidos, eles têm que ser renovados, depois que eles completarem 5 anos, também estão dentro dessa resolução 454, o fonoaudiólogo tem que conseguir 50 pontos, também tem um anexo com quais são esses critérios para ele conseguir esses 50 pontos, e aí ele também reencaminha para o Conselho Federal, e se ele não reencaminhar em 5 anos, o título dele é cancelado. Então é importante que o fonoaudiólogo que tem o título, que ele renove o seu título para que não seja cancelado pelo Conselho Federal. E aí, Thelma, uma última pergunta que a gente levantou aqui é que aquele profissional que às vezes já tem uma bagagem profissional maior, né, ou até mesmo um know-how, e ele às vezes não tem, ele acha que ele não tem a necessidade de solicitar o título ao Conselho Federal. Qual o benefício que esse título dá para os profissionais? Bom, a gente entende que vários, né? Primeiro, para a questão, hoje a gente está vendo que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela vai ter critérios para um reajuste do profissional que é credenciado num determinado convênio. Para ele ser credenciado, se, por exemplo, ele tiver o título especialista, ele vai ser melhor remunerado. Então, a gente tem 100%, 105% e 110% do INPC que vai ser aumentado. Se ele tiver o título, ele vai ter um reajuste maior. Então, esse é um dos reconhecimentos importantes, que é um reconhecimento financeiro. O outro reconhecimento que a gente tem brigado bastante é na questão dos concursos. Então, se você faz um concurso público numa determinada área do conhecimento, então, por exemplo, a gente tem um título especialista em disfagia. O concurso tem que ser voltado para o profissional que tem o título de especialista em disfagia. Então, ele tem que ter a sua titulação para poder passar nesse concurso. E a outra questão é bem para a população mesmo. Então, a população saber que ela está sendo atendida por um profissional especializado naquela determinada área de conhecimento. Então, isso para a população é muito importante. Olha, este profissional tem o título de especialista. Às vezes, eu acho que às vezes é até mais fácil a gente falar da medicina, que é uma medicina, né, uma profissão aí mais antiga. Você, quando vai ao médico, se você tem um problema no ouvido, você não vai ao médico, você vai ao otorrinolaringologista. Se você tem um problema com o teu filho, você não vai ao médico, você vai ao pediatra. Isto é a mesma coisa da fonoaudiologia. Então, é importante a população saber que para ela ser, né, atendida de uma maneira mais satisfatória, é importante que o profissional
tenha a sua titulação, que ele possa dar um melhor atendimento para essa população. E o pessoal está perguntando aqui, participando bem aqui, obrigada a todo mundo que está presente. Perguntando se essas informações estão no site do Conselho Federal. Sim, elas estão disponíveis na resolução, que é o número. A resolução é 454, de 27 de setembro de 2014. Se vocês entrarem no site federal, como eu falei, www.fonoaudiologia.org.br, você tem lá o link título do especialista, lá tem todas as informações para vocês poderem requerer o título de especialista. Isso, tudo bem explicadinho, é só ler a resolução com atenção e todos os anexos que a Thelma falou que constam nessa resolução. Thelma, muito obrigada, foi um prazer, a gente gostou muito de ter essa experiência aqui fora da sede do Crefono 6, aqui na sede do Conselho Federal. Prazer foi nosso aqui do Federal de poder, né, falar para todo mundo e estamos à disposição para qualquer outros assuntos que vocês quiserem. Ah, que ótimo. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Na semana que vem a gente volta, na quinta-feira, às 15 horas, com um novo assunto que a gente vai colocar no decorrer da semana na fanpage. Então, dá um like aí nessa live, compartilha com todo mundo, que a informação é muito importante. E se você gostou muito mesmo dela, dá um coraçãozinho pra gente. Obrigada, boa tarde.